Você prefere sofrer ou desfrutar da vida? Parece uma pergunta um pouco até absurda, porque é evidente que você vai responder, você já esteja respondendo aí que você prefere desfrutar da vida. Quem é que em nível consciente vai escolher o sofrimento? Mas eu vou te fazer uma outra pergunta agora. Você está desfrutando da vida? Se a primeira pergunta ela é um tanto quanto óbvia, e se perguntássemos para 100 pessoas, praticamente as 100 iriam dizer que escolhem o desfrute, escolhem desfrutar. Mas quando nós vamos para a segunda pergunta, a gente vê que a primeira ela não é tão óbvia assim, porque a grande maioria das pessoas não estão desfrutando, e talvez seja esse o seu caso também. É provável que você esteja sofrendo ao invés de desfrutar. E quando falamos de sofrimento, estamos falando de estresse, de ansiedade, de preocupações, de ressentimento com as pessoas, ressentimento com a vida, apego a situações traumáticas do passado, a situações difíceis que você viveu no passado. Talvez se você foi traído, ou se você foi traída, talvez você está remoendo aquela dor da traição que você viveu, ou se você teve talvez um passado difícil em algum outro aspecto, talvez você sofreu um acidente, ou talvez você teve uma infância muito difícil. Então, seja lá qual for a dificuldade que você enfrentou no passado, talvez você esteja revivendo esse passado. Ou talvez a sua condição de vida ela não esteja do jeito que você tinha idealizado no passado, e você hoje sofre porque a vida não está do jeito que você gostaria. Então é muito provável que você esteja vivendo em sofrimento. Agora, se você respondeu com de maneira tão óbvia a primeira pergunta que eu fiz, se você escolhe desfrutar ou sofrer, e talvez, ou é muito provável que você tenha dito que você escolhe o desfrute, mas por que então você não está desfrutando? Por que você está sofrendo? Bem, nós precisamos entender primeiro a origem desse sofrimento, na qual nós chamamos de sofrimento psicológico, que é o grande foco do nosso trabalho aqui nesse canal, é te ajudar você a se libertar do sofrimento psicológico, que é tudo isso que eu já citei, que são os medos, estresse, ansiedade, frustração, ressentimentos e assim por diante. Esses são os sofrimentos criados pela mente. Agora, esse sofrimento, se ele é criado pela mente, aqui nós já temos o princípio da ideia de o porquê que nós sofremos tanto. Por que a nossa mente ela cria tanto sofrimento? Porque normalmente nós temos a tendência a acreditar que o nosso sofrimento se dá por conta da nossa condição de vida, ou seja, daquilo que acontece com a gente, do problema que você está enfrentando. Talvez se você está lidando com uma dificuldade financeira, ou talvez se você está lidando com um caso de doença, ou talvez você está lidando com alguma dificuldade em algum relacionamento, seja com seu marido, com sua esposa, com seus filhos, com seus pais, com o vizinho, com um colega de trabalho. Talvez você, em alguma dificuldade, é muito provável que você está lidando na sua vida. E nós temos a tendência a atribuir o nosso sofrimento à circunstância externa, aquilo que acontece com a gente ou que está acontecendo no ambiente, aquilo que é externo a nós. Mas isso é um grande engano, porque por mais que as coisas que acontecem com a gente, por mais que aquilo que nós chamamos de problemas tenha uma influência sobre nós e tem uma influência em criar o sofrimento, mas esse ainda não é o fator primário. Esse sim, existe uma influência, mas isso é um fator secundário. O fator primário é a percepção que a sua mente tem em relação à situação, ao que está acontecendo. Então, a situação está sendo apresentada para você de uma determinada maneira, pode ser que seja através de uma dificuldade financeira, ou pode ser que seja através de uma doença, ou numa dificuldade de um relacionamento, e você acredita que quando essa circunstância ela for resolvida, então você deixará de sofrer. Ou seja, que o sofrimento que você tem, que aquilo que você
esse estresse, essa ansiedade, essa preocupação, essa frustração, esse ressentimento, essa raiva, talvez que está aí dentro de você, essa mágoa, se dá por conta da situação, e à medida que elas forem resolvidas, ou que ela for resolvida, naturalmente as coisas vão se acalmar dentro de você. Mas me diga uma coisa, há quanto tempo já que você vive assim? E você já notou que, por mais que uma situação ela se resolva, logo vem outra situação, situações essas que nós chamamos de problemas, e logo nós estamos amargurados e ressentidos e muitas vezes deprimidos de novo por conta dessa nova situação que está acontecendo, e nós passamos a nossa vida nessa grande ilusão de que um dia tudo vai se estabilizar, que todos os nossos problemas serão resolvidos, e aí então toda essa ordem de sofrimento que existe dentro da gente vai se dissipar, e então seremos felizes. E aí então a nossa vida vai entrar no eixo. Mas isso é uma ilusão muito grande, porque as dificuldades na vida, elas só mudam de natureza, mas elas são uma constante. Nós vivemos num mundo onde as condições de vida não são ideais, onde as pessoas muitas vezes cometerão injustiças, onde as dificuldades financeiras elas podem ocorrer eventualmente na nossa vida. O nosso corpo ele vai adoecer em algum momento, independente da idade que você tem, mas você provavelmente já enfrentou algum problema de doença e você enfrentará outros. Então, essas circunstâncias desafiadoras, no qual nós chamamos de problemas, elas ficam indo e vindo na nossa vida. Agora imagina se nós ficarmos à mercê disso, se nosso bem-estar, se a nossa paz depender de quando tudo estiver estabilizado, todos os nossos problemas estiverem resolvidos, somente então nós sentiremos em paz, estaremos serenos e aí nós desfrutaremos da vida. Isso não vai acontecer. Pelo menos enquanto esse mundo for do formato que ele é. Agora, se nós não devemos depender disso, qual que é a solução? Como que nós podemos lidar com essa situação? Se as circunstâncias externas, elas não são a causa primária, qual que é a causa primária desse sofrimento? Bem, a causa primária é a nossa inconsciência, porque nós temos uma percepção da realidade, nós percebemos a realidade de uma determinada maneira, e a partir dessa percepção, nós criamos sofrimento. Então, por exemplo, você está indo para um compromisso muito importante, talvez um compromisso profissional, que você precisa chegar lá às 9 horas da manhã, e você está a caminho lá do seu trabalho, de uma reunião importante que você vai ter, e você está indo com folga, você falta meia hora para você chegar, e está tudo bem, o GPS está dizendo que o trânsito está tranquilo, que você vai chegar com 10 minutos de antecedência. Só que de repente no GPS aparece ali uma tarjinha vermelha no seu trajeto, provavelmente aconteceu algum acidente, ele recalcula a rota, e agora ao invés de você chegar daqui 30 minutos e com 10 de antecedência, agora ele está dizendo que você vai gastar 50 minutos. E agora, além de não chegar mais com antecedência, você vai chegar 10 minutos atrasado, porque aconteceu algum acidente no trânsito. E nesse momento, qual que é a tendência sua e da grande maioria das pessoas, e até minha, até pouco tempo atrás? Ficarmos estressados com a situação. Agora nós começamos a produzir o nosso sofrimento, nesse caso em forma de estresse, por conta dessa situação que está acontecendo. Então a situação que está nos ocorrendo é real? O trânsito travou? O atraso ele vai acontecer? Sim, ele é real. A circunstância é real. Mas a forma como que nós estamos percebendo essa situação é que está produzindo o nosso sofrimento. Porque agora nós percebemos a situação de uma determinada maneira, nós achamos que aquilo não deveria estar acontecendo, que o trânsito não deveria estar travado, que você não poderia chegar atrasado de forma alguma, porque aquilo de alguma maneira vai te comprometer, vai comprometer o seu trabalho. O que vão pensar de você se chegando 10 minutos atrasado numa reunião tão importante que você poderia ter se planejado antes? Então, a circunstância é real e a sua percepção da situação ela está produzindo agora o seu sofrimento. Então vamos pensar que uma pessoa que ela é bem descolada com essa questão de chegar atrasada e ela não se importa muito.
é uma pessoa até habituada já a chegar atrasado nos compromissos. Essa pessoa, na mesma situação, pode ser que ela olhe ali que vai chegar 10 minutos atrasada e ela nem liga. E ela não fica estressada com a situação. Então o que mudou? A situação é a mesma. Mas o que mudou? A percepção da realidade. Enquanto você fica estressado porque você vai chegar atrasado, essa outra pessoa que já está habituada a chegar atrasada mesmo, ela tem uma percepção diferente da realidade e ela não vai... Agora ela não cria estresse. E quando ela não cria estresse, ela não produz o sofrimento. Você concorda que quando você está estressado, você está em sofrimento? Quando você está ansioso, você está sofrendo? Quando você está extremamente preocupado, você está sofrendo? Se alguém faz algo contra você e você fica ressentido com aquela pessoa, você está produzindo seu sofrimento? Então tudo isso parte da percepção que você tem em relação aos fatos. Os fatos são só fatos. Os fatos é a realidade da forma que é. Agora, a forma como os fatos se apresentam e como você percebe esses fatos é o que vai ditar o que está acontecendo dentro de você. Então a origem do seu sofrimento é a sua percepção em relação à realidade. Então, quanto menor for o seu nível de consciência em relação à sua percepção da realidade, maior será o seu nível de sofrimento. E o contrário também é verdade. Quanto maior for o seu nível de consciência, ou quanto mais elevada for a sua capacidade de percepção em relação à realidade, menor será seu nível de sofrimento. Então, você não precisa mudar todas as circunstâncias externas para que você não esteja em sofrimento. Você precisa mudar uma única coisa. Você precisa mudar apenas a sua percepção da realidade. Quando você ajustar a sua percepção da realidade, você elimina o sofrimento. Você elimina completamente o sofrimento. Então, qual que seria a percepção mais adequada da realidade nesse caso, nesse sentido no que a gente está falando aqui? Através da aceitação. Quando nós aceitamos a realidade como ela é, quando nós aceitamos os fatos como eles são, nós passamos a viver em desfrute ao invés de produzir o nosso sofrimento. E nesse caso específico, nesse exemplo que eu dei aqui a respeito do trânsito, você pode produzir sofrimento ou desfrute a partir da mesma situação. Então você está indo lá para a sua reunião, o tempo está ok, mas daqui a pouco você percebe que você vai se atrasar porque houve o acidente. Se você cria todo um estado de negatividade, se você cria um estado de negatividade em relação à situação, você vai produzir o seu estresse. E a negatividade é não aceitação. Você não está aceitando o que está acontecendo. Agora, no conceito da aceitação, você simplesmente aceita a realidade como ela é. E nesse caso, a realidade está se apresentando a você em forma de um atraso, em forma de um acidente na pista que está fazendo com que o trânsito esteja comprometido. E você aceita aquela situação como ela é, porque o fato é o fato. O fato de você ficar estressado, nervoso, amargurado com a situação não muda o trânsito, não faz o trânsito fluir, a via não vai se abrir para você passar porque você ficou estressado. Quando você fica estressado, você está apenas se punindo por conta do que está acontecendo. E aí você está escolhendo o seu sofrimento. Ou você pode escolher o desfrute. Nessa mesma situação, você pode ficar calmo, tranquilo, sereno, porque você aceita a vida como ela está se apresentando a você, nesse momento, em forma de um acidente no trânsito que vai fazer você chegar atrasado. Você aceita a situação, aceita a realidade como ela é, porque a aceitação, ela te permite você aceitar todas as manifestações da vida sem produzir o seu sofrimento. E você vai ficar calmo, tranquilo, e você vai tomar ou não alguma atitude em relação à situação. Talvez você ligue lá na empresa onde você está indo e avise que você vai atrasar alguns minutos, que você pegou trânsito. Você vai tomar ou não alguma ação em relação a isso, mas você vai fazer isso num plano, no estado de aceitação. E aí você mantém a calma numa situação que antes você estaria produzindo seu sofrimento e seu estresse. Conseguiu compreender
que o sofrimento psicológico ou desfrute parte de uma escolha, você pode escolher sofrer ou você pode escolher desfrutar. Eu citei essa situação do trânsito, você pode aplicar isso para qualquer coisa na sua vida. Desde situações envolvendo seus relacionamentos, ou situações envolvendo questões financeiras, questões de saúde. Você tem uma escolha, você pode escolher desfrutar ou escolher sofrer. O teu nível de consciência e de percepção em relação da realidade é o que vai determinar isso, não necessariamente o fato. E quanto maior for o seu nível de consciência, maior será o seu nível de aceitação em relação à realidade. Se você negar a realidade na forma como ela se apresenta a você, você estará produzindo seu sofrimento. Quando você aceita a realidade como ela está se apresentando a você, sem criar negatividade, você pode desfrutar da situação, por mais desafiadoras que ela seja. E aí você começa a aprender a desfrutar da vida, ao invés de produzir seu sofrimento. Nos vemos no próximo vídeo.